Bom dia! Então, estamos aqui de novo juntos para mais uma videoaula, nossa videoaula de número 8. E essa videoaula é a videoaula da apostila do módulo 5, a segunda parte do módulo 5. A primeira parte a gente viu na semana passada, quando a gente falou das características do filo dos cordados, a gente conheceu os protocordados, a sídia, anfioxo, e a gente também conheceu os vertebrados com e sem mandíbula, né? Os sem mandíbula, peixe-bruxa, lampreia, e com mandíbula a gente conheceu os peixes com esqueleto cartilaginoso e com esqueleto ósseo. Então, hoje a gente vai estudar a classe dos anfíbios e a classe dos répteis. Lembrando que anfíbios e répteis, eles são muito interessantes, muito importantes. A gente percebe nos anfíbios o início da conquista do ambiente terrestre, né? Esses animais, eles tentaram, né? Eles foram, desenvolveram características que permitiram eles viver no ambiente terrestre, mas eles têm aquela dependência da água e vocês depois vão saber por quê. E os répteis desenvolveram várias características, adaptações que permitiram a conquista completa do ambiente terrestre. Então, vai ser bem interessante, vocês vão curtir a aula. Essa aula está na apostila, no módulo 5, na página 537 até a página 547. E depois da aula, não esqueçam de responder os exercícios lá das atividades da apostila que estão a partir da página 557, se eu não me engano. Então, queridos, uma bola para vocês. Prestem bastante atenção, o assunto é bem legal. Eu sei que vocês vão gostar, tá? Beijo e até daqui a pouco. Essa é a classe dos anfíbios. A classe anfíbia, chamada assim, esse nome em grego significa dupla vida, e isso se deve ao fato desses animais apresentarem uma fase aquática e uma fase terrestre na maioria dos animais, é claro. A gente tem aqui os representantes sapo, perereca, salamandra e a cobra cega, que não é cobra porque não é réptil. É um anfíbio. A cobra cega também é chamada de Cecília. Bom, esses indivíduos da classe dos anfíbios são os únicos animais nesse grupo que não apresentam patas, né? Apesar de fazerem parte todos da superclasse tetrápoda, a Cecília ela não tem patas. Já os outros organismos apresentam 2 pares de patas, sendo que no sapo, na rã e na perereca, as patas traseiras elas são maiores que as dianteiras, pelo fato de serem animais saltadores. Então, a gente observa essa característica. Outra coisa também, esses animais são ectotérmicos. A temperatura do corpo vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, esses animais, os anfíbios, eles já possuem a respiração pulmonar. Eles apresentam 2 pulmões. Esses pulmões eles são saculares, são em forma de saco e não são muito eficientes, porque não há muita superfície de trocas respiratórias. Então, para aumentar essa superfície respiratória, esse animal ele respira através da pele. É a respiração cutânea. Por isso que essa pele é uma pele fina, muito úmida e altamente vascularizada, para facilitar nesse processo de trocas gasosas. A região também chamada de bucofaringiana, então a boca e a faringe também realizam trocas gasosas com o ambiente. Bom, esse animal ele apresenta sistema digestório completo e uma das coisas interessantes é o fato de ter uma boca sem dente, mas tem uma língua que fica presa na porção anterior da boca e essa língua ela é protrátil, ou seja, ele lança a língua para capturar o alimento. Esse animal, o sistema digestório, ele termina em cloaca. Que mais? Vamos lá. A membrana timpânica
é a membrana que se localiza próximo aos olhos. Esse animal já tem um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Então, essa circulação é uma circulação fechada, dupla e incompleta. Isso significa que o sangue não oxigenado se mistura com o sangue oxigenado. Isso explica o metabolismo mais lento que esse animal tem. Os rins são mesonéfricos e as larvas elas eliminam amônia e os adultos que são terrestres eles eliminam ureia. O sistema nervoso possui encéfalo com medula espinal e esses animais apresentam 10 pares de nervos cranianos. Bom, eles são divididos em 3 ordens: Anura, Urodela e Ápoda. A ordem Anura, ou dos anuros, é a ordem do sapo, da rã e da perereca. O adulto ele é sem cauda, por isso esse nome, né? A prefixo de negação e urus vem de cauda. Então, esses animais são animais que não apresentam cauda na fase adulta, porque na fase larval o girino apresenta cauda sim. Eles têm os membros anteriores mais curtos, como eu já havia falado, porém tem 4 dedos. Já os membros inferiores são um pouco mais longos e eles apresentam 5 dedos nos membros inferiores. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre sapo, rã e a perereca, né? Então vamos começar pelo sapo. Então, olha só, as características mais importantes, né? Esse animal é um animal que ele já está mais adaptado ao ambiente terrestre, então ele tem a pele mais enrugada, a pele um pouco mais grossa, não tão fina, continua respirando sim através da pele, mas ele tem a pele mais enrugada em relação aos outros animais. E ele apresenta as glândulas parótidas, que são essas glândulas do lado aqui, que são glândulas de veneno. Esse animal ele não é um animal peçonhento, porque ele não inocula o veneno na sua vítima, né? Esse veneno serve como uma forma de defesa. O animal peçonhento é aquele que inocula o veneno em vítimas. Para que serve essa glândula? Essa glândula serve como forma de defesa. Se algum animal for tentar comê-lo, esmaga essa glândula e aí libera o veneno. Então, é só uma questão de defesa mesmo, não uma questão de ataque. Rãs e pererecas também têm veneno na pele, só que não em glândula, assim como o sapo, né? Então, vamos à rã. A rã é esse aqui, ó. A rã, ela tem a pele bem lisa também, e o que difere de rãs e pererecas, na realidade, são as membranas que existem entre os dedos. Então, esse animalzinho apresenta a membrana entre o dedo e aí ele é mais adaptado ao ambiente aquático, né? Ele é visto mais próximo da água mesmo. Já as pererecas, também com a pele fina, maravilhosa e também produtora de venenos perigosíssimos, né? Existem venenos de pererecas que matam seres humanos, chega a matar o homem. Então, esse animal, ele apresenta, olha só, nas patinhas, o detalhe das patinhas, existem discos adesivos, né, esses discos achatadinhos, porque esse animal ele tem hábito de subir em árvores, né, ele gosta de subir em árvores, inclusive ele entra em bromélias que estão lá no alto das árvores, né, as epífitas. Então esse animal gosta de escalar, né? Então por isso ele precisa dessas fitas adesivas, esses discos adesivos nas pontas dos dedos. Bom, gente, e em relação à reprodução, esses organismos eles são dioicos, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, existe a formação de larvas. Lembrando que não existe a cópula entre esses animais, né, entre o macho e a fêmea. A gente chama de pseudocópula. É o amplexo, é um abraço que o macho dá na fêmea, e esse abraço é muito importante porque ele ajuda a estimular a liberação dos óvulos. Então, o macho abraça a fêmea libera os óvulos, e aí o macho libera os espermatozoides em cima dos óvulos, porque é fecundação externa,
e aí é onde ocorre a fecundação. A gente vai assistir um videozinho pequenininho e rápido mostrando para vocês essa reprodução. Os ovos do sapo ficam na água em conjunto. Ficam grudados uns aos outros por uma massa gelatinosa. Após cerca de 10 dias, um pequeno girino pode ser visto no interior do ovo. Então, o girino quebra o ovo e sai. Ele é levado pelo fluxo da correnteza, fixando-se a uma planta para ter apoio. Esse girino respira por suas brânquias, que podem ser vistas nas suas laterais. Aos poucos, os girinos ficam maiores e começam a se mover livremente. Lentamente, as pernas traseiras aparecem. As brânquias externas somem. E a fenda branquial também desaparece, passando o girino a respirar pelos pulmões. Depois, as pernas dianteiras aparecem. Vemos então que a cauda começa a encolher. O girino começa a passar mais tempo fora da água. Esse sapo, com uma pequena cauda, é o sapo jovem. Por fim, a cauda some completamente e ele vira um sapo adulto. Um pequeno resumo do ciclo de vida do sapo. Os ovos viram ovos maduros. Então, o ovo eclode. Formando um girino que aos poucos se torna um girino com membros traseiros. Os membros dianteiros surgem e ele vira um sapo jovem, que vai se tornar um sapo adulto. Este é o ciclo de vida do sapo. O vídeo, então, ele mostrou muito bem a metamorfose dos anfíbios. Só para resumir, então, macho e fêmea fazem um amplexo, que é o abraço. Aí ocorre a liberação dos espermatozoides e dos óvulos, ocorre a fecundação externa. O ovo se desenvolve em embrião, depois no girino, que é a larva. Esse girino vai sofrendo metamorfose, vai perdendo a cauda, até originar o indivíduo adulto, quando já não tem mais a cauda. A ordem dos urodelos, né, é uma ordem formada pela salamandra, pelo tritão. Então, esses animais, eles são animais que têm um corpo parecido com o corpo dos répteis, né? Um corpo alongado, tem cauda, as patas são curtas. Esses animais, eles têm fecundação interna, eles são dioicos, com fecundação interna, e o desenvolvimento é indireto, então existe a formação de larvas. É bem interessante, porque essas larvas, elas desenvolvem brânquias externas. Então, a gente tem aqui os exemplos, né? Proteus e axolote. Algumas dessas larvas, elas permanecem assim a vida inteira, elas não sofrem a metamorfose e não irão originar o adulto. Essas estruturas aqui são as brânquias externas. E a última ordem da classe dos anfíbios é a ordem Gymnophiona, também chamada de Apodes. É a ordem da Cecília, da cobra cega.
Esses animais, então, eles têm um corpo alongado, não apresentam os membros locomotores, eles perderam os membros locomotores com o processo evolutivo, os olhos são muito rudimentares, eles enxergam muito mal e ainda tem uma membrana que recobre esses olhos. E esses animais, eles vivem enterrados na lama, em água muito escura. São animais dioicos com fecundação interna e pode ter desenvolvimento direto ou indireto. Pouco se sabe sobre esses animais porque não se tem muito contato com eles. São animais que vivem muito escondidos. Então, a gente ainda está descobrindo muita coisa a respeito da Sicília. Classe dos répteis. Chegamos à classe dos répteis, então. Aqui a gente tem jabuti, o lagarto, a serpente, a cobra, né? Aqui o jacaré. Então, esses são alguns representantes desse grupo. Os répteis eles surgiram no período carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos, mais ou menos, né? E eles atingiram o seu ápice, o seu apogeu no período Jurássico. É a partir desses répteis que evoluíram os répteis atuais, as aves e os mamíferos. Os répteis eles foram os primeiros vertebrados a conquistar completamente o ambiente terrestre. Então, a conquista do ambiente terrestre, para que ela acontecesse, foi necessário algumas adaptações. Então, a gente vai ver algumas adaptações aqui, com relação à pele desse animal. Então, esse animal ele apresenta uma pele queratinizada. A camada mais externa da pele, que é a epiderme, ela é bem espessa e ela é coberta por escamas ou placas de origem córnea ou óssea. Com relação à respiração agora, olha só, esses animais eles desenvolveram pulmões com alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares são estruturas que aumentam a superfície de absorção do oxigênio. Então, o animal não precisa mais respirar pela pele. O pulmão já tem superfície de absorção o suficiente para o animal. Então, agora a respiração ela vai ser apenas respiração pulmonar. Outro detalhe interessante é aqui, a excreção. Esses animais, eles eliminam o ácido úrico, e isso é bem importante porque o ácido úrico, para ser eliminado, ele precisa de pouca água. Na realidade, essa urina ela sai uma urina pastosa e aí economiza água para o corpo do animal. E também esse animal também apresenta cloaca. Eles são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, mas eles aprenderam a aproveitar a energia do sol. Então, eles se esquentam no sol para aumentar o metabolismo durante o dia. Bom, existem agora outra característica importantíssima nesse processo de conquista do ambiente terrestre. A gente tem que lembrar que lá nos anfíbios eles precisavam da água porque a fecundação era externa e a formação da larva, o desenvolvimento tinha que ser dentro da água, né? Então, esses animais eles tiveram que resolver esse problema. Então, a fecundação passou a ser interna e esse embrião ele se desenvolve dentro de um ovo. Onde existem estruturas suficientes para o desenvolvimento desse embrião. Através da casca do ovo ocorrem as trocas gasosas e ocorre também o desenvolvimento dos anexos embrionários, que são estruturas formadas a partir do embrião com o objetivo de ajudar no processo do desenvolvimento do embrião. Desde o saco vitelínico, onde existem substâncias nutritivas, até estruturas como a lantoide, que é uma estrutura que guarda os resíduos que são produzidos pelo embrião e assim por diante. Então, a presença dos anexos embrionários e do embrião se desenvolvendo no ovo foi muito importante para esse processo de conquista do ambiente terrestre. Esses animais eles apresentam também outras características, como o coração com 3 cavidades, que é parecido com o coração dos anfíbios, né? 2 átrios e 1 ventrículo, só que no grupo dos crocodilianos, esse ventrículo ele é totalmente septado, ou seja, ele vai apresentar 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, mas ainda continua
tendo uma circulação incompleta, porque ainda há mistura do sangue não oxigenado com o sangue oxigenado. A circulação também é fechada e dupla. O sistema nervoso desses animais é formado por um encéfalo, pela medula espinal, mas esses animais agora apresentam 12 pares de nervos cranianos. É interessante falar que eles têm botões gustativos na língua e a língua bifurcada, né? E esses animais também vão apresentar glândulas lacrimais. Bom, então o sistema digestório desses animais é um sistema digestório completo. Esse animal tem glândulas salivares, fígado, pâncreas e o intestino ramificado. Já na reprodução, são dioicos, com fecundação interna e desenvolvimento direto, né? Não existe a formação de larvas. A maioria dos répteis são ovíparos. Isso significa que eles botam os ovos e os ovos chocam fora do corpo da mãe. Então, é o tempo em que o embrião se desenvolve. Depois o ovo eclode e os animaizinhos saem. Bom, algumas serpentes, elas são ovovivíparas, que significa o seguinte: elas desenvolvem o embrião dentro do ovo, dentro da mãe. Então, quando o filhotinho vai nascer, a mãe deposita os ovos, esses ovos eclodem imediatamente e o embrião já está pronto, né? O indivíduo já está pronto. E algumas espécies de lagartos são vivíparos, então não se reproduzem por ovos. Bom, é bem importante falar que a casca do ovo resistente e os anexos embrionários foram indispensáveis para a adaptação desses animais ao ambiente terrestre. A gente tem quatro ordens que a gente vai estudar, que é quelônios, crocodilianos, escamados e uma classe chamada de rincocéfalo. A ordem dos quelônios é a ordem das tartarugas, do cágado, do jabuti, né? São animais que apresentam placa córnea reforçada por estrutura óssea. Na região do dorso, essa placa é denominada de carapaça e na região ventral é denominada de plastrão. Bom, esses animais eles não apresentam dentes, mas eles possuem um bico córneo muito resistente. A tartaruga, ela é aquática, ela tem o seu casco mais achatado e as patas elas são transformadas em nadadeiras. Já o jabuti, eles são exclusivamente terrestres. Eles têm o casco mais alto, mais arredondado e as patas elas são cilíndricas. Já o cágado, ele vive na terra úmida e na água doce, né? Fica transitando entre esses dois ambientes. E o casco desses animais, ele é mais achatado, a ordem dos escamados. Bom, essa ordem ela representa mais de 90% de todas as espécies de répteis e tem a pele coberta por escamas. A língua ela é bifurcada e ela é importante porque ela ajuda a detectar o cheiro, né? Então, existem duas subordens da ordem dos escamados, que é a subordem Lacertilia, que é essa aqui, né, dos lagartos. Então, a gente tem aqui como exemplo lagarto, camaleão, né, o dragão de Komodo. Então, o que tem de interessante desse grupo? Esse grupo, ele é tetrápode, ele tem 4 patas, né, tem cauda, e eles são carnívoros, mas também existem os representantes herbívoros. Bom, a segunda subordem é a Ophidia, que é a ordem das cobras e serpentes, né? Então, esses animais, eles têm um corpo alongado, eles não têm patas, eles não têm pálpebras que cobrem os olhos e muitas espécies apresentam glândulas de veneno e presas inoculadoras desse veneno, né? As cobras peçonhentas, elas apresentam pequenas aberturas abaixo do olho denominada de fosseta loreal, que é uma estrutura que detecta, representada aqui, ó,
que detecta calor, né? Porque é muito difícil a gente conseguir diferenciar uma cobra venenosa de uma que não é venenosa, mas essa estrutura está presente nas cobras venenosas. A ordem Crocodilia é a ordem formada pelo crocodilo, o jacaré, o gavial, né? Então são animais com o corpo coberto com placas córneas, a cabeça é grande, a boca é grande, eles apresentam muitos dentes na boca, e esses dentes eles também são bastante finos, pontudos. O coração tem 4 cavidades, então é o único grupo dentro dos répteis que apresenta o coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Bom, vamos ver as diferenças entre jacaré, crocodilo e gavial, né? Então, os crocodilos são animais grandes, de grande porte, assim. Eles podem ser encontrados nos rios, mares, lagos. Bom, a cabeça é grande, é larga. Quando o crocodilo ele fecha a boca, 4 dentes, que são os dentes maiores, ficam de fora. Bom, a gente encontra na África, na Ásia, na Oceania e na América do Norte também. Já o jacaré é um animal de menor porte, ele tem a cabeça mais afinada, são encontrados em rios e lagos, e quando o jacaré fecha a boca, esses dentes maiores eles não ficam de fora. A gente encontra jacaré na América do Sul. Bom, gente, e os gaviais, né? Que figurinha estranha, né? Eles têm maxilar e mandíbula muito afinada e os dentes também muito fininhos, e eles são encontrados nos rios da Índia. E a última ordem, então, que é a ordem Rhincocéfala, o representante é Tuatara. Eles são encontrados na Nova Zelândia e essa ordem só apresenta duas espécies. O corpo é semelhante ao lagarto, eles alcançam no máximo 50 centímetros de comprimento. Eles apresentam um olho na testa que é chamado de olho pineal. Ele só detecta luminosidade. E uma coisa interessante é que os dentes eles são fundidos no maxilar. Então, queridos, esses são os répteis, né? Na maioria das vezes, esses animais eles não trazem nenhum tipo de prejuízo. Eles não são agressivos, não são peçonhentos. São algumas espécies que têm essas características de agressividade, né? Que são peçonhentos, que têm veneno. Eu separei para vocês um vídeo mostrando os répteis mais perigosos que existem, tá? Então, prestem bem atenção, hein? Sete répteis mais perigosos e letais do mundo. Número 7. Dragão de Komodo. Dragão de Komodo ou crocodilo da terra é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, na Indonésia. É a maior espécie de lagarto conhecida, chegando a atingir 40 centímetros de altura e 2 a 3 metros de comprimento, e até 170 kg de peso no caso dos maiores indivíduos. O seu tamanho vulgar é atribuído a gigantismo insular, uma vez que não há outros animais carnívoros para preencher o nicho ecológico nas ilhas onde ele vive. Sua dieta baseia-se em porcos selvagens, javalis, cabras, veados, búfalos, cavalos, macacos, dragões de Komodo menores, insetos e até seres humanos. No entanto, ataques a humanos por dragões de Komodo são relativamente raros. Também se alimenta de carniça de animal, e com seu faro, pode localizar um cadáver de animal a quilômetros de distância, sendo capaz de devorá-la por completo. Número 6. Tartaruga alligator. A tartaruga alligator é uma espécie de tartaruga de água doce. É a única espécie do gênero Macrochelys e pertence à mesma família da tartaruga mordedora. A tartaruga alligator habita os rios, lagos e pântanos do sul dos Estados Unidos da América. O nome tartaruga alligator é devido à sua potente mordida.
Ao contrário de muitas tartarugas que dão um comportamento dócil e inspiram mais uma sensação de fofura do que de medo, as tartarugas jacarés são criaturas intimidadoras. Pesa cerca de 100 kg, pode medir mais do que metade de 1 metro, tem um corpo revestido e tem uma série de estruturas osteodérmicas, com um pico surpreendente capaz de remover um membro humano no instante. Embora a morte de um ser humano nunca tenha sido registrada como resultado de um ataque direto de uma tartaruga alligator. Número 5. Monstro de Gila. O monstro de Gila é um lagarto peçonhento da família dos elodermatídeos, encontrado no sudoeste dos Estados Unidos e noroeste do México, com até 60 centímetros de comprimento e coloração preta e rosada. É um dos 3 únicos lagartos venenosos do mundo. Os seus hábitos são principalmente noturnos e terrestres. Move-se lentamente, usando a língua para sentir cheiros deixados na areia e capturar as suas presas. Alimenta-se de aves, de outros lagartos e de todos os ovos que conseguir encontrar no seu caminho. Os monstros de Gila são venenosos. Além deles, os únicos lagartos da Terra capazes de matar seres humanos são os seus primos da espécie Elodermoridum. Os efeitos são imediatos e bastante dolorosos, e são totalmente fatais para algumas espécies. Número 4. Jacaré-açu. O jacaré-açu é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul. Também conhecido como jacaré negro, é um predador de topo de cadeia alimentar. Exemplares adultos de grandes dimensões podem predar qualquer animal de seu habitat, inclusive outros predadores de topo, como pumas, onças, jiboias e sucures, se forem surpreendidos por esses répteis. É a maior espécie de jacaré, podendo atingir até 4,5 metros de comprimento e mais de 300 kg. Porém já foram encontrados exemplares com mais de 5,5 metros de comprimento e possivelmente meia tonelada de peso, o que o torna o segundo maior réptil do mundo. O jacaré-açu tem seu próprio nicho ecológico que permite a convivência sem muita competição. Número 3. Cobra real. A cobra real, ou ainda cobra-rei, também conhecida como a madríade, é uma espécie de serpente venenosa da família dos elapídeos, endêmica da Ásia Meridional e do Sudeste Asiático. É a maior cobra venenosa do mundo. Cobras reais adultas normalmente vão de 3 a 4 metros de comprimento. É carnívora e a sua dieta consiste basicamente em outros ofídeos, venenosos ou não, mas não despreza lagartos, ovos e pequenos mamíferos. Apesar de ter um veneno de toxicidade moderada, a cobra real possui a capacidade de inocular grandes quantidades por mordida, o que a torna uma das serpentes mais letais. Numa só mordida ela pode libertar até 7 ml de neurotoxina, suficiente para matar um tigre ou até mesmo um elefante. Número 2. Taipan do interior. Conhecida como taipan do interior, ou taipan ocidental, é uma serpente extremamente venenosa do gênero Oxyuranus, endêmica da região semiárida centro-oriental da Austrália. A taipan do interior é considerada a cobra mais venenosa do mundo, com base na dose letal mediana da toxina em camundongos. Seu veneno, gota por gota, é de longe o mais tóxico de todos os venenos de serpente, muito mais do que o das serpentes marinhas, sendo também o mais tóxico dos venenos de répteis quando testado em culturas de células de coração humano. Ao contrário da maioria das serpentes, a taipan do interior é uma especialista na caça de mamíferos, pelo que seu veneno é especialmente eficaz para matar espécies de sangue quente. É realmente perigoso. Número 1. Crocodilo de água salgada. O crocodilo marinho, ou crocodilo de água salgada, é o maior réptil existente na atualidade, e pode ser extremamente perigoso para o homem. A sua distribuição estende-se pelos oceanos Índico e Pacífico, e a maior parte das ilhas da Indonésia. Este crocodilo habita rios e estuários, mas, como o nome indica, pode também ser encontrado em zonas costeiras de mar aberto. Os crocodilos marinhos apresentam um forte dimorfismo sexual. Os machos podem medir entre os 6 e 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 kg, enquanto as fêmeas raramente crescem além dos 2,5 a 3 metros.
A cabeça é relativamente grande em relação ao corpo e apresenta duas cristas em torno dos olhos. As maxilas têm entre 64 a 68 dentes aguçados, são movidas por músculos poderosos e podem esmagar numa única dentada o crânio de um bovídeo adulto. Estes crocodilos são considerados os mais perigosos répteis existentes para os seres humanos. Então, queridos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dos répteis, dos anfíbios. As dúvidas a gente tira na nossa aula online. Não esqueçam de fazer os exercícios da apostila, porque só fazendo os exercícios que a gente vai fixar esse conhecimento, tá? E fiquem em casa. Beijo, até o nosso próximo encontro.